Abre comigo 1 Samuel, capítulo 2. O tema da minha mensagem é sobre prevalecer. Para vivermos em excelência, para termos uma vida de excelência, você precisa ser uma pessoa que prevalece. Um líder que prevalece. Quantos querem prevalecer aqui? Prevalecer em diversas situações. 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 4 até 9, diz o seguinte: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura, faz tornar a subir dela. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o montouro ou lixo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Versículo 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Posso ouvir um amém? Repita comigo: eu não vou prevalecer pela minha força. É Deus que me faz prevalecer. Queridos, esse texto tem falado muito comigo, porque ele fala de excelência. Ele fala sobre assentar entre os príncipes. Ele não fala sobre os grandes assentar entre os príncipes. Eles falam de pessoas, este texto fala de pessoas que era impossível ocupar uma posição de destaque. Mas ele mostra o poder do nosso Deus, o poder que Deus tem de fazer reviravolta em nossas vidas, amém? Fala para o teu irmão: o nosso Deus é um Deus de reviravolta. E sabe o que me deixa maravilhada com Deus? É que Deus é o Deus dos improváveis. Você ouviu? Deus é o Deus dos improváveis. Deus escolhe você, Deus me escolheu. Talvez você, como eu, não tinha probabilidade de chegar onde você chegou. Talvez você não fosse aquele mais inteligente da sua casa, mais esperto, o protegido. Mas Deus faz uma reviravolta, porque você entende que o que te faz crescer não é sua inteligência, não é seu trabalho, mas é a misericórdia de Deus, é a dependência de Deus. Quero ouvir um amém? E ele diz aqui no texto que os débeis, aqueles que são fracos, tomam o lugar dos fortes. Quantos creem que isso é para você? Os que eram famintos vivem na fartura. O estéril, aquele que não tinha nenhum filho, aquele líder que não conseguia fazer a sua célula crescer, que tinha esterilidade no seu ministério, vai ter 7 filhos. Sabe o que significa isso? 7 é o número perfeito. Amém? Sua célula vai ser maravilhosa, perfeita. Você vai ter que multiplicar ela até o final de setembro. Eu creio nisso. Diz também que a morte dá lugar à vida.
Onde houver morte na sua vida, onde houver morte em situações, Deus vai trazer vida. Amém? Deus vai ressuscitar aquilo que está morto. E ele diz, para terminar, que o pobre se torna próspero e se assenta entre príncipes. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Quando a palavra diz, e se assenta entre príncipes, significa que você alcançou a excelência, que você alcançou o lugar que Deus tem para você. Deus não quer que você viva na pobreza, na tristeza, na angústia. Nós da Sara Nossa Terra, as pessoas às vezes nos criticam. Ah, vocês têm o ministério da prosperidade. Não, nós temos o ministério da excelência. Nós cremos na excelência. Nós cremos num Deus de excelência. Se você percorre, lê toda a Bíblia, você vê que todas as pessoas chamadas por Deus são abençoadas. São abençoadas não porque elas buscam riquezas. Elas são abençoadas, queridos, porque elas têm a marca de Deus. Porque quando você anda com Deus, você tem um destino traçado. Seu destino está definido. Excelência. Líder de excelência. Quantos querem ser? Então, queridos, para ter uma vida de excelência, você tem desafios para enfrentar. Você precisa prevalecer nessas etapas que 1 Samuel capítulo 2 fala. Você precisa sair da morte para a vida. Você precisa crer que é possível ser um líder próspero. É possível sua igreja crescer, multiplicar. Que você tenha um santo problema. Minha igreja já não cabe mais. Cadê o balneário do Campo de Camboriú? Nós estamos vendo o crescimento, não é, Bispo Cirino? Já vão ter 2 cultos. Dá uma salva de palmas. Bispo Cristiano. Maravilhoso, estão fazendo um trabalho maravilhoso. O que é isso? Excelência. Não tem como você definir por excelência. Não tem como você viver uma vida dependente de Deus e não ter crescimento. Não existe possibilidade. Às vezes as pessoas chegavam para mim, até bispo, ensina a gente. Como que faz para a igreja crescer? Como que faz para ter tantos líderes? É visão que Deus nos dá, visão de excelência, visão que é possível. Porque você só alcança aquilo que você consegue ver. Você só alcança aquilo que você pode sonhar. O que você está sonhando? E às vezes você deseja na sua mente, mas o seu coração não deseja. No seu coração você está sempre reclamando. Você está preso naquela vida sua, queridos, naquela vida de pobreza, de mediocridade. Deus não nos chamou para mediocridade. Eu quero ouvir um amém. Deus te chamou para prevalecer. E líder que prevalece é líder de excelência. E nós estamos aqui, estamos indo nas 4 regiões principais do Brasil para proclamar isso através das celebrações. Que você é chamado para proclamar essa verdade. Deus quer excelência. Deus quer excelência. Vamos buscar excelência. Esse é o ano. Quero ouvir um amém. Excelência nos negócios, excelência no seu casamento. Deus não exclui seu casamento, não.
casamentos que às vezes estão morrendo, situações difíceis, relacionamentos, famílias, em momentos difíceis. Chegou a hora de excelência. Amém, queridos? Sua família será abençoada, sua família será ungida, seus filhos servirão o Senhor, serão profetas na casa do Senhor, porque esse é o nosso chamado, preparar a próxima geração. Quero ouvir um amém. A bênção e a visão da excelência não para em nós, não pode parar em você, não pode parar, ainda é tempo, o ano não acabou, e nós só vamos acumulando as promessas. O ano da excelência acabou, então a gente não busca mais excelência, não, nós continuamos, amém? A buscar excelência no seu corpo. É tempo, Sara, nossa terra é sarada, espírito, alma e corpo, amém? Cuidar do seu corpo. Isso não é espiritual, isso é a coisa mais espiritual que você pode fazer. Cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo. Vocês não gostaram, né? Eu sei que aqui faz muito frio, a gente só fica pensando no nhoque quentinho, não é? Na massa. Eu sei que é um desafio para vocês, não é fácil, mas você pode comer o seu nhoque, desde que você malhe. Você tem metabolismo, olha aqui, seu metabolismo é devagar, você vai lá no stand da Havilá, terra de Havilá, e faz o que eu e o bispo fazemos, tomamos, ele não pode tomar muito, senão ninguém aguenta ele, porque ele vira um furacão, né? Mas eu sou mais fleumática, aí o que eu faço? Chá verde. O chá verde acelera seu metabolismo. Por que eu tenho que abrir esse parêntese? Porque é importante, porque Deus quer excelência. Eu não quero construir tudo e não poder usufruir. Nós falamos, nós vamos viver muito, mas não adianta viver muito sem saúde. Eu não quero viver, não é verdade? Quem aqui quer viver muito com saúde? Amém? Eu quero ver o bispo Cirino aqui com 90 anos pregando. Bispo Rodovalho, bispo Vânia, vamos estar aqui. Por quê? Deus cuida de nós. Presta atenção nisso, querido. Deus deu o seu corpo para você cuidar. O que é possível nós fazemos, o que é impossível Ele faz. Amém? E eu vejo Deus tendo que interferir na sua vida, porque Ele tem um plano na sua vida. Todo dia Ele te livra da morte, né? Todo dia Ele tem que pôr anjos. Então todo o céu está cuidando da sua vida, em vez de estar cuidando do seu crescimento. Quero ouvir um amém. Deus te quer vivo, saudável, cheio de frutos. Quero ouvir um amém. Gênesis 17, versículo 7, é um dos textos mais belos para mim, um dos versículos mais poderosos, que diz assim, Deus falando com Abraão: faço aliança contigo e com a tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Essa é a nossa herança, amém, queridos? Quero ver um amém mais forte. Aqui diz de geração em geração. Eu sou o Deus que faço uma aliança eterna. Deus faz uma aliança eterna com a Sara Nossa Terra, eu creio. E como Sara Nossa Terra, nós temos uma missão:
de liderar essa geração e as próximas. E nós vamos liderar, sabe por quê? Porque nós estamos formando líderes. As igrejas que minguam no mundo, a história mostra isso. Não é porque simplesmente as pessoas deixam de ir, é porque os líderes perdem a paixão. E como nós falamos ontem, a chama tem que estar acesa todos os dias. Lembra que o sumo sacerdote, ele entrava no santo lugar e acendia a chama. Era ele que entrava, é isso que você faz. Todo dia ao entrar na presença de Deus, você está alimentando a sua chama interior. Esses dias aqui, Deus te trouxe aqui para isso, para te fortalecer, para que você saia daqui com a sua chama, com a paixão pela obra de Deus, a 1000. Quero ouvir um amém. Então, queridos, nós precisamos construir ambientes de excelência, porque nós estamos construindo igrejas de excelência, amém? Profissionais que prevalecem, pais que prevalecem. Agora, tudo isso Deus tem um propósito. Vou ter que pular aqui um pouquinho. Deus tem um propósito. As coisas que Deus propicia para nós não são simplesmente para nós termos. Tudo que Deus nos concede é para cumprir um propósito. Deus nos dá uma TV, Deus nos dá rádio, Deus nos dá livros, capacidade para escrever livros, para quê? Para cumprir um propósito. As coisas são instrumentos para um propósito maior. A música é um instrumento para um propósito maior, para que nós possamos fazer história. Agora, queridos, como a história é feita? É feita através de líderes que prevalecem. Líderes que creem no que eu li aqui, do chamado de Deus em Abraão. Ele não vive somente para si, ele vive focado nas próximas gerações. Ele se torna líderes para poder liderar uma geração. Quero ouvir um amém. Deus nos chamou, e eu sei que a Sara Nossa Terra veio para ficar, porque nós formamos líderes e líderes apaixonados. Quero ouvir um amém. Agora, queridos, isso não acontece por acaso. Nós temos a história de grandes civilizações que fizeram história. Por exemplo, o Egito, há 3.300 anos atrás, presta atenção nisso, um grupo de escravos, porque eles não eram uma nação, um grupo de escravos é liberto da escravidão, e eles são conduzidos por Moisés para peregrinar no deserto e chegar o quê? A terra prometida. E isso, queridos, era um cumprimento da palavra de Deus. E isso era tão mantido acesa, essa promessa, que, queridos, 400 anos depois, eles ainda se lembravam disso. Porque Deus fala para Abraão que os seus filhos, a sua descendência, em Gênesis 15, 13 e 14, diz: sabe com certeza que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Como eu disse, o Egito, em que eles foram feitos escravos, era a maior nação daquela época. Era a nação mais poderosa.
E eles começaram a escravizar os judeus, e os hebreus não eram nada. Então o Egito, os egípcios eram tudo, e os hebreus eram ignorantes, eram maltratados, eram escravos. Eles eram impotentes. Como eu disse, eles ainda não eram uma nação. Mas olha aqui para mim, mas foram eles, os hebreus, que sobreviveram e estão aí até hoje, influenciando o mundo. Porque o Egito, a nação mais poderosa daquela época, em que eles eram escravos, hoje ficou na história. Hoje o Egito é um caos. O que ficou do Egito, querido, foram as pirâmides, foram os monumentos construídos. O que ficou foi uma história. O povo de Israel ficou com a sua história, mas eles continuam fazendo história. Assim como a igreja de Jesus é chamada. Eu não sei se você sabe, mas entre 1902 e 2004, 1902 porque foi quando o prêmio Nobel foi criado na Suécia. Desde o dia do ano que foi criado, 1902, até 2004, eu não tenho a estatística desses outros 12 anos, mas mostra algo que me deixou impressionada. Das 700 pessoas que ganharam, que foram laureadas, ganharam o prêmio Nobel, 152 foram judeus. Me pergunta se tinha algum egípcio. Nenhum. Naquela época em que eles eram escravos, você imaginar que eles podiam ser uma nação, imaginar que eles poderiam ser livres, que eles poderiam atravessar o deserto, era impossível. Sim, por quê? Porque Deus é Deus de reviravolta. Amém, queridos? Deus é Deus do improvável. Então às vezes você está aí triste, sou pequenininho, sou isso ou aquilo. Por enquanto você é. Agora, como que isso aconteceu? Por que Israel prevaleceu? E por que o Egito sucumbiu? Sabe por quê? Israel prevaleceu por causa da sua liderança. Israel era dividido em 12 tribos. E eles tinham príncipes. E eles nunca abriram mão de liderança. Eles sempre tinham, e Deus constituía juízes. Você pode ver isso. Sempre eles tinham um líder mostrando o caminho e mostrando a vontade de Deus. Enquanto o Egito tinha um faraó que queria ficar para a história. A história dos faraós é essa, gente. Todos queriam ser imortais. E o que eles falaram? Para que nós possamos ficar na história, para daqui 200, 300, 400, 1000 anos, nós precisamos construir monumentos. Nós precisamos construir as pirâmides, os templos. Israel não fez isso. Israel diz: para que nós possamos prevalecer, nós precisamos educar nossas crianças. Nós precisamos formar nossas crianças para ser líderes no futuro. Nós precisamos ensinar nosso povo sobre a nossa fé. Você já pensou? Quem quer passar essa fé de Abraão, o chamado de Abraão, falando, porque não tinha nada escrito até Moisés, e eles mantiveram acesa a chama, assim como eu e você vamos manter a visão que Deus deu ao nosso bispo acesa. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, Deus te chamou para prevalecer. Deus te chamou para vencer. E é interessante que 1 Samuel mostra que todos temos dificuldade. Quando ele diz que Deus faz que o ímpio desapareça nas trevas,
Isso para mim é o Egito. Isso é um exemplo do Egito. O Egito desapareceu no caos. Mas ele diz que guardaria os pés dos seus santos. Quantos aqui são santos, lavados pelo sangue? Bate seu pé e fala assim: meus pés são guardados. Deus guia você por onde você passa. Amanhã eu vou continuar essa palavra e mostrar por que muitos ficam para trás. Como o bispo pregou ontem, nós temos falado, muito sobre essa palavra dele. Por que muitos largam a barba do urso, o bigode do urso, a barba do urso? Por quê? Sabe que a vitória está garantida, mas eles não conseguem suportar o calor da batalha. Não vai ser assim com você, porque Deus te chamou para prevalecer. Amém? Deus te chamou. Não importa o que você esteja passando, não importa os problemas que você esteja vivendo, Deus te chamou. Agora, para prevalecer, queridos, nós precisamos de comprometimento. É a primeira coisa que você precisa. Fale comigo. Comprometimento. Comprometimento, sabe o que significa? Eu estou comprometido com a vontade de Deus, não com a minha. Quando o versículo 2:9 de Samuel diz que o justo não prevalece pela força, ele significa que ele não gera Ismael. Porque o que é feito pela força é como Abraão fez Ismael. Ele tinha uma promessa, Sara não conseguiu esperar, as mulheres são muito ansiosas, e dá a sua serva, que era um costume da época. Mas Deus não se agradou daquilo. Por quê? Porque Deus não quer que você dê um jeitinho. Deus quer que você fique firme para que Ele possa cumprir as promessas na sua vida. Não haja por impulso, sem a direção de Deus. Quero ouvir um amém. Deus não abençoa as suas ideias, Deus abençoa propósito. Busque o propósito de Deus para a sua vida e você vai ser abençoado. Então, o líder que prevalece não é o líder que faz as coisas pela sua força, é um líder comprometido. Então, o que nos faz prevalecer, anote aí, é o nosso comprometimento. O que é comprometimento, bispa? Vem da mesma palavra. Vem da palavra que vem do latim, compromisso, que quer dizer cumprir uma promessa. Então a primeira coisa para você prevalecer, você tem que ser um líder de palavra. Quero ouvir um amém. Um líder compromissado, um líder que quando fala, faz. Amém? E eu quero te perguntar, qual o nível do seu compromisso? As pessoas às vezes perguntam, por que alguns líderes atraem outros líderes, e tem líderes tão maravilhosos, gentis, que não atraem? Tudo é o compromisso. O compromisso mostra, queridos, o quanto você está comprometido com Deus. O seu comprometimento, sabe o que é comprometimento? Sua capacidade de sacrificar. Olha aqui para mim, queremos bênção, mas não queremos sacrificar. Queremos ser prósperos, mas não queremos ofertar. Você já viu uma coisa mais louca do que isso? Se nós aprendemos que nada volta sem semeadura, sem semente. Eu conheço pessoas, queridos, que estão lá, não, eu creio na misericórdia de Deus, eu sei que eu não sou fiel, mas Deus é fiel. Cadê a sua semente? Vocês estão entendendo? Quando eu tenho um compromisso, eu mostro o meu compromisso através, que eu vou falar aqui, através da minha ação.
E olha aqui para mim, líderes, pastores, as pessoas te seguirão apenas se você estiver comprometido. Seguidores seguem líderes comprometidos. E não viva uma vida confortável. Se você pode atingir o melhor, o que é bom já não é mais suficiente. Repita comigo: se posso atingir o melhor, o que é bom já não é mais suficiente. Então você precisa descobrir a verdadeira natureza do seu comprometimento. O comprometimento envolve 3 coisas. Comprometimento envolve seu coração, porque ele começa no coração. Fala aqui, coração. Compromisso, não é algo daqui, racional. É algo daqui, que nasce aqui, que te leva a fazer coisas que outros não estão dispostos a fazer, que te leva a jejuar 40 dias se for preciso, que te leva a abandonar, como muitos dos meus pastores fazem, propostas maravilhosas de trabalho, porque os grandes líderes, eles são cobiçados. Você sabia disso? E eu queria te dizer isso: líderes da Sara são cobiçados. Sabia disso? Por quê? Porque as empresas sabem que nós formamos os melhores, porque só os melhores resistem ficar na Sara, nossa terra. Você pode dar um aplauso? Fala para o teu irmão: você é o melhor. Começa com o coração. Qual o nível do comprometimento seu? O comprometimento é provado pela ação. Então não basta ter coração. Sabe aquele líder que fica sempre querendo te servir? Bispo, o que você precisa? Bispo, o que você precisa? Às vezes eu falo: sabe o que eu preciso? Que você faça o que você precisa fazer. É isso que nós precisamos. Às vezes pastores chegam para nós: bispo, o que vocês querem que eu faça? Cumpra a sua missão com excelência, porque nós sabemos cuidar de nós mesmos. E às vezes tem líderes que gostam de estar para estar perto de nós. Desculpa, queridos, nós não temos tempo para isso. Nossa espada está grudada na mão. Nós precisamos de líderes que vão com a gente para a batalha. Amém? Líderes que pegam a sua espada e avança conosco. Porque o comprometimento é provado pela ação. Não basta ter coração, é preciso ter ação. Interessante que quando Ana faz o compromisso com Deus, ela faz um comprometimento, uma promessa a Deus com seu coração: se o Senhor me der um filho, eu o devolverei. E o que ela fez? Ela agiu. Quando o menino Samuel foi desmamado, ela leva Samuel até o profeta. Que mulher, hein? Eu fiquei imaginando eu entregando meu filho pequenininho para um desconhecido. Mas, queridos, aquilo mostrou o comprometimento de Ana. Quando Abraão pega Isaac e o coloca sobre o altar de sacrifício, ele mostrou que o compromisso dele não estava só no coração, o compromisso dele estava na ação também. Eu quero te perguntar: suas ações demonstram seu compromisso? Suas ações têm demonstrado seu compromisso com o reino de Deus? E terceira coisa,
O comprometimento abre a porta para conquistas. Quando o coração de Ana se compromete, sabe o que Deus faz? Deus dá a ela depois muitos mais filhos. Não pense, aquilo que você sacrifica, queridos, não morre, floresce. Tudo que você sacrifica vira semente. Quero ouvir um amém. Vira semente. E Deus te chamou para isso. E sabe o que acontece? Eu quero terminar aqui. Algumas pessoas desejam que tudo esteja perfeito antes de estar disposta a se comprometer. Sabe por quê, gente? Tem uma banda esperando aqui para apresentar. O Sara Kids. E já viu, né? Vó é vó, né? Ai de mim se eu passar do horário. Então, as pessoas não estão dispostas a comprometer porque elas acham que tem que estar tudo perfeito. Michael Jordan diz o seguinte, você sabe que é uma lenda do NBA, ele fala, é o coração, olha aqui para mim, é o coração comprometido que separa o bom do melhor. Que coisa, né? É o seu comprometimento que separa você dos medíocres ou até dos bons para ser o melhor, porque Deus te chamou para ser o melhor. Deus te chamou para prevalecer. Deus te chamou para ter pastores, para ter as maiores igrejas das suas cidades.